Shalom, meus irmãos, graça e paz. Pastor Rogilson Ferreira, mais uma vez esta manhã, na verdade já são 12h07, né? 12 horas e 7 minutos, né? Nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024. E eu venho neste dia aqui com uma reflexão bíblica para a tua vida, que está hoje no Salmo de número 6. Que vai dizer assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Queridos irmãos, refletindo sobre este Salmo de Davi, nós vamos entender que o salmista está recorrendo à misericórdia de Deus para alcançar perdão. Qual era a situação, o porquê Davi estava recorrendo à misericórdia de Deus? Nós sabemos que Davi, desde a sua meninice, conhecera Deus e obedecer a Deus, e fora escolhido por Deus para ser rei de Israel e ser um grande homem. E foi um grande homem. E a Bíblia chega a dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia chega a dizer que Deus disse: olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas se nós olharmos a vida de Davi, nós vamos ver que Davi cometeu muitos delitos, né? Delitos pesados, né? Cometeu homicídio, cometeu adultério, né? Assassinato. Mas o que fazia com que Deus testemunhasse de Davi? O coração sincero, o caráter sincero, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de arrependimento. Isso fazia com que Davi se tornasse uma pessoa, né, abençoada e perdoada por Deus. E neste Salmo de número 6, Davi ele está recorrendo a Deus em uma oração dizendo o seguinte, dizendo que ele acreditava que ele era uma pessoa que tinha pecado, mas que ele precisava da misericórdia de Deus, e que ele dizia assim, para que Deus não repreendesse ele na ira de Deus, e nem castigasse ele no seu furor. A Bíblia diz que Deus castiga e corrige todos aqueles que ele ama. O castigo de Deus muitas vezes vem em nossa vida como uma forma de correção, a punição de algo para a nossa vida em forma de correção, para melhorar a nossa vida, para nos aperfeiçoar em alguma situação. Deus, ele não castiga, principalmente aqueles que são seus, simplesmente pelo fato de ele não gostar de algo que você fez e resolver te punir. Não, não. Deus não age dessa forma. Deus age pela sua justiça. E a justiça de Deus não falha. Ela é intacta. Uma dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. O que é isso, pastor? Imutabilidade significa aquele que não muda, aquele que age segundo aquilo que é certo, correto, exato, conclusivo. Então eu vejo que Davi, ele sabe disso, ele conhece o Deus que ele serve, que Deus é um Deus justo. No Salmo de número 7, o verso 11, Davi vai dizer assim, ó: Deus é um justo juiz e um Deus que se ira todos os dias. Por que Deus se ira todos os dias? Por causa do pecado que tem afrontado a Deus. O pecado na vida do ser humano afronta a santidade de Deus. E é por isso que todos os dias Deus se ira, porque Deus tem usado profetas, sacerdotes, juízes, apóstolos, discípulos, pregadores, obreiros, pessoas, para anunciar a verdade, anunciar o evangelho, anunciar a salvação.
E muitos têm se rebelado contra a palavra de Deus, e muitos cristãos ainda que aceitaram a palavra, mas que voltaram para trás e que todos os dias cometem delitos, mesmo estando dentro de alguma igreja, de alguma denominação, mas ainda estão na sua velha vida, sem transformação. E Davi está dizendo que todos nós somos sujeitos a pecado, todos nós somos sujeitos a errar, à fragilidade, às fraquezas, ao pecado, às coisas que nos rodeiam. Nós estamos sujeitos a ser levados pelos prazeres que nos rodeia, pelos convites que chegam até nós, né? Muitas vezes os nossos olhos podem se engodar com alguma coisa, né? A concupiscência dos olhos pode nos arrastar para longe de Deus. A concupiscência da carne, a imoralidade, pode nos arrastar para longe de Deus. E Davi está dizendo que em algum momento da nossa vida, em alguma fraqueza, nós vamos precisar dessa misericórdia. Nós vamos precisar clamar a Deus. E ele está dizendo: Senhor, me socorre. Socorre-me, Senhor, e me perdoa, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não me castigue, não usa da tua ira contra mim. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Por que Davi disse não me repreendas na tua ira? Porque a ira de Deus, sabe o que é uma pessoa irada? Uma pessoa brava é uma coisa, uma pessoa irada é diferente. A ira é uma raiva, é uma brabeza, é uma raiva excessiva. É onde a pessoa já fez tanta coisa errada, já tirou a paz tanto daquela pessoa. É uma pessoa que já tem feito tantas coisas que não vê mais a possibilidade de mudança, e essa pessoa vai fazendo tanto delito, tanto delito, que chega um momento em que é preciso punir essa pessoa de alguma forma, e a raiva que essa pessoa causou foi tanta que a ira vem com uma coisa excessiva de negatividade, e acaba trazendo uma punição severa. E é isso que é a ira. E Davi está dizendo: Deus, eu sei que por muitas vezes eu pequei, eu matei, eu fiz coisa errada, mas me perdoa, Senhor, não me castigue na tua ira. Não me repreendas no teu furor, não me repreendas na tua ira e nem me castigue no teu furor. Eu sei que eu preciso ser punido, eu sei que eu preciso pagar pelo meu erro, eu sei que virá consequências, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Davi clamava a Deus pedindo a misericórdia, porque ele sabia que Deus era um justo juiz, que Deus não vai julgar conforme a justiça humana, porque a justiça humana é falha. Se nós olharmos hoje para o Brasil, nós vamos ver que o símbolo da justiça é uma mulher com a balança na mão e uma venda nos olhos. E aí muitos deduzem, a justiça é cega, porque ela está com os olhos tampados. Por quê? Porque a justiça, aqui os juízes da terra, eles podem absolver pessoas que são culpadas e condenar pessoas inocentes, como já tem acontecido muitas vezes, e nós vemos isso diariamente acontecer, pessoas que ficam trancafiadas pagando por um erro que não cometeu. A justiça humana é falha, mas a justiça de Deus, ela não falha, porque Deus, ele é um justo juiz. Deus não se corrompe. Os juízes da terra se corrompem. Os juízes da terra, por dinheiro, por fama, eles podem decidir a favor de alguém por corrupção, mas Deus não. Deus é sim, sim e não, não. O que é. Não tem meio termo. Deus não muda. Deus é um justo juiz. E por isso Davi está recorrendo, dizendo que Deus, ele pode julgá-lo conforme a sua justiça, mas ele pode ter misericórdia dele. Então a Bíblia está dizendo que Deus alcança Davi a sua misericórdia, porque Deus é um justo juiz. O que fez com que Davi alcançasse a misericórdia de Deus? A sensibilidade, a seriedade, a responsabilidade
Davi reconhecia o seu erro, ele tinha a sensibilidade de reconhecer o seu erro e a responsabilidade de assumir a sua falha e de pedir a Deus que ele pagasse o preço, mas que a misericórdia de Deus fosse sobre a vida dele. Sabe o que faz com que nós alcançamos a misericórdia de Deus, meus irmãos? É a nossa sinceridade, é a nossa seriedade diante de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus está em todos os lugares, a todo tempo. O nosso Deus é um Deus que sabe de tudo, o nosso Deus é um Deus que vê tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele pode todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que nós podemos esconder da presença e dos olhos de Deus, tudo está patente aos teus olhos. Deus conhece a nossa vida mais do que nós mesmos, Deus conhece os segredos do nosso coração, Deus conhece os nossos pecados, Deus sabe de tudo que nós fazemos e nós não temos como esconder de Deus, e por isso Deus, ele é um justo juiz e ele vai nos julgar segundo a justiça divina que é correta. Então, meu irmão, se você clamar, se você for sincero, se você for transparente, se você tiver sensibilidade de arrependimento, é isso que fazia com que Davi tinha suas vitórias, arrepender-se das suas mazelas, dos seus maus caminhos e voltar a Deus. Então, esta manhã a palavra de Deus para nós é esta: o Deus é um Deus justo e Ele está esperando que nós possamos recorrer a Ele naquilo que nós erramos, naquilo que nós fazemos. E quando nós recorremos a Deus e clamando pela sua grande misericórdia, e nós se arrependemos das nossas fragilidades, nossos erros, e nós confessarmos os nossos pecados, as nossas fragilidades, e nós se colocarmos à disposição de Deus e no caminho e deixar com que isso fique para trás e começar a viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Aquilo que era para ser a nossa condenação será a nossa absolvição pela grande misericórdia de Deus, e as misericórdias de Deus nos alcançarão e nos farão viver a abundância da bem-aventurança de Deus. A bondade de Deus virá sobre nós. A paz de Deus virá sobre nós. A graça de Deus virá sobre nós e nos fará uma nova criatura, uma pessoa nova, uma pessoa abençoada, uma pessoa que alcançará a a benignidade. Desculpa aí, irmão, pela palavra, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a benevolência de Deus. É por isso que esta manhã eu venho dizer para vocês, meus irmãos, recorra à misericórdia de Deus. Seja alcançado pela misericórdia de Deus. E você verá que é muito melhor você estar na mão de Deus que na mão dos homens. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe em nome de Jesus. A minha oração essa manhã é que você seja alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus. Pastor Rogilson Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Primícias, Cascavel, Paraná, Brasil.